Agora nós vamos falar da codificação do dólar. Como que eu codifico? Qual é o código que eu utilizo para eu conseguir consultar o preço de dólar, para eu conseguir operar o preço do dólar em uma plataforma? Existem dois códigos dos contratos de dólar. Ele se inicia com DOL, D-O-L, que é o contrato padrão. O que a gente chama de contrato padrão? É o contrato cheio, é o contrato grande, é o contrato que os bancos, os institucionais negociam. É um contrato mais caro, né? Então, esse é o contrato realmente que as instituições negociam. Porém, existe o mini contrato, que é um pouco mais voltado para a pessoa física, né? Ele tem uma alavancagem 5 vezes menor do que o dólar cheio, né? Então, se você, por exemplo, comprar um lote do dólar cheio, nós vamos mostrar isso daqui a pouco, que são 5 contratos, você estaria comprando 25 contratos do mini contrato, do WDO. Então, ele é alavancado em 5 vezes o DOL em relação ao WDO. Para se falar em codificação do dólar, é preciso entender que o dólar futuro, ele vence todo mês. Então, todo dia, último dia útil do mês, nós teremos o vencimento do dólar e o que a gente chama de rolagem. Tá? O que é a rolagem? Você imagina que os big players, as instituições, os bancos, eles estão posicionados no dólar para swing trade. Então, vamos dizer que um banco ou uma instituição esteja comprada no dólar. E aí, ela está comprada, por exemplo, no mês de abril, né? Desde o dia 1º ela está comprada. E aí chega no último dia do mês de abril. E ali vem o vencimento desse contrato. Então, para ela continuar comprada, ela tem que vender essa posição e comprar a nova posição do mês que vem. Não é possível você comprar uma posição no dólar futuro e levar por meses, porque ao final do mês ela vence. Tá? E aí a gente tem o evento que a gente chama de rolagem, que ela é feita normalmente aí no último dia útil do mês, somado ao primeiro dia útil do mês seguinte. Tá? No caso nosso, pessoa física, a gente só pode operar o contrato, né, nas corretoras, nas mesas proprietárias, a gente só pode operar esse contrato até o último dia útil do mês. No primeiro dia útil, a gente não opera mais aquela letra, muda-se o vencimento. E eu vou mostrar para vocês a seguir como que é essa sequência, tá? Mas é importante saber, né, que todo último dia útil do mês nós teremos a rolagem, né, que é rolar o contrato para o próximo vencimento, tá? Todos os contratos daquele vencimento são finalizados. Então, se você comprou no começo do mês, você está fazendo um swing trade, no mês seguinte você não pode mais estar com aquele contrato. Se você está negociando o mês de abril, no mês de maio você não terá mais essa opção. Você vai ter que negociar o contrato de maio, ok? Então, resumindo aquilo que eu falei, se você está fazendo um swing trade, você precisa rolar o contrato se você quer continuar posicionado.
Ou seja, se você está vendido no vencimento letra V, nós vamos mostrar a tabela para vocês no próximo slide. Se você está vendido no dólar, né, na letra V, lembrando que para os iniciantes, o dólar, você pode abrir uma posição comprada acreditando que ele vai subir, ou você pode abrir uma posição vendido acreditando que ele vai cair. Você não pode só comprar, né? Você pode ou apostar comprando o que vai subir ou apostar vendendo o que vai cair. Se você compra, depois você vende o que você comprou. Se você vende primeiro, depois você compra para cobrir o que você vendeu. Ok? Então, se você está vendido na letra V, você precisa comprar a posição toda da letra V no último dia, recomprar o que você vendeu, e se você quiser continuar vendido, você tem que vender a nova letra, né? A nova posição. Eu vou mostrar as letras para vocês agora, tá? Para isso, você vai pagar os juros do contrato, que normalmente é a taxa Selic, tá? Então, para você fazer essa operação, vamos dizer que você queira abrir uma posição de dólar, né, no início de janeiro e fechar só em junho, a cada mês você vai pagar a taxa Selic daquele mês, tá? Normalmente, não é exatamente a taxa Selic, porque às vezes tem um pouquinho de distorção, mas é muito próximo. Então, vamos ver a nomenclatura do dólar, né? Qual que é o código que eu digito na minha plataforma para eu enxergar as cotações? Qual que é o código que eu vou negociar do dólar? Então, ele começa sempre com a nomenclatura das 3 letras iniciais. Então, se eu estou negociando o dólar cheio, começa em DOL. Ok? Aqui não existe espaço entre elas, eu só separei para conseguir ficar mais visual, mas é tudo junto, tá? Aí vem o mês de vencimento na sequência, que é definido por letras. Essas letras estão nessa tabela aqui do lado. Então, o vencimento de janeiro, que é o que vence no último dia útil de janeiro, é a letra F. Fevereiro, a letra G. Março, H. Abril, J. Maio, K. Junho, M. Julho, N. Agosto, Q. Setembro, U. Outubro, V. Novembro, X. E dezembro, Z. Então, 31 de dezembro vence a letra Z. Então, ainda em 31 de dezembro, nós já vamos estar negociando a letra F do outro ano, né? E na sequência, vem o ano que nós vamos estar negociando. Então, DOL X17 significa que nós estamos negociando o dólar padrão, o dólar cheio, do vencimento 31 de novembro, 30 de novembro, de 2017. Então, se você for lá na sua plataforma e digitar DOL X17, aparecerá a cotação do dólar dentro daquele mês. Se você digitar e já venceu, né, aí ele só vai aparecer o histórico no gráfico, não vai ter book, não vai ter negociação naquele preço. Agora, nós falamos do dólar cheio. E como é um mini dólar? A mesma coisa, só mudando as 3 letras iniciais. Então, o mini dólar é o WDO. Na sequência, também a letra. E na sequência, o ano de vencimento. Então, WDO X17, nós vamos estar negociando o mini contrato de dólar com vencimento no último dia útil de novembro de 2017. Então, se for lá na plataforma WDOX17, você vai ter a cotação
com vencimento de novembro. Agora, no caso, nós estamos em abril. Nós estamos negociando o vencimento de maio. Então, nós estamos operando o dólar K neste momento. Ok? Que vence ao final de maio. Ok? Então, nós estaríamos negociando agora o WDO K18. Quando nós negociamos o contrato de dólar, né, o padrão, o cheio, que é o que as instituições, os bancos negociam, cada um contrato do dólar cheio, que não se pode negociar um contrato, o mínimo de lote negociado são 5 contratos no dólar cheio, nós negociamos a cada um contrato 50 mil dólares. Então, se eu vou lá e compro o mínimo de contratos, o lote mínimo, que são 5 contratos do dólar cheio, o DOL, eu estou abrindo uma posição de 250 mil dólares. Tá? E a cotação, ela é dada por dólar para cada 1.000 dólares. Tá? E a alteração de preço, ela é dada a cada 0,5 pontos. Na sequência eu vou mostrar mais detalhadamente isso daí para vocês. Então, cada meio ponto que o dólar anda, que é o mínimo de variação que se anda no dólar, né? Você tem uma perda financeira de meio ponto vezes 1.000 dólares, gerando R$25 por lote. Como o contrato mínimo são 5 lotes, a cada um tique de variação, ou seja, meio ponto de variação com 5 contratos do dólar cheio, você tem uma variação de R$125. Então, essa é a mínima variação no contrato cheio que você pode ter, se você abrir uma posição mínima de 5 contratos de DOL. Então, abriu 5 contratos de DOL, andou meio pontinho para baixo, você perde R$125, meio pontinho para cima, R$125 positivo. Tá? Exemplo. Você comprou 5 contratos de dólar a 3,100. Tá? 3,10 o dólar, que a gente chama. Você vendeu 5 contratos de dólar a 3,100,5, que é a mínima variação de meio ponto. Tá? Então, tamanho do contrato, 50 mil dólares. Lote padrão, 5, que é o mínimo. Variação entre compra e venda, 0,0005, que dá R$125 de financeiro, para mais ou para menos. O mini dólar. O mini dólar, ele é 5 vezes menor que o dólar cheio. Então, ao invés de 50 mil dólares, a cada um mini dólar, você opera 10 mil dólares. E a vantagem do mini dólar é que ele pode ser negociado de 1 em 1 mini contratos, diferente do dólar cheio, que é de 5 em 5. Então, quando você abre uma posição mínima de 5 contratos padrão de dólar, você está abrindo uma posição igual de 25 contratos de
mini dólar. Tá? É a mesma coisa, só em contratos diferentes. A cotação também é dada por cada $1.000. A alteração de preço também é igual ao do dólar cheio, de meio ponto, só que você tem a vantagem de poder operar de um contratinho. Então, cada meio ponto gera um ganho ou perda financeira de meio ponto vezes $1.000 da cotação, gerando R$5 por lote. Então, enquanto lá no dólar cheio você tem um mínimo de variação de R$125, aqui você tem um mínimo de variação de R$5, que dá 25 vezes menos. Tá? E como ficaria isso na tabela, igual nós demos o exemplo anterior do dólar cheio? Então, se você comprou 5 contratinhos, 5, tá? Se você comprou... Então, considerem a quantidade de contratos 1. Estava 5 aqui, mas foi um erro. Então, é o mínimo que você pode negociar no mini contrato, que seria 1. Tá? Então, se você considerar o tamanho de 10 mil dólares por contrato, vezes um lote mínimo de contrato, vezes a variação de 0,0005, dá R$5 de saldo financeiro a cada variação de um tique do dólar para cima ou para baixo, mais ou menos R$5, de acordo com a posição que você está tomado. Tá? Em resumo, o dólar cheio, dólar padrão, né? É bom vocês fixarem isso, porque se usa muito no mercado, dólar padrão, dólar cheio, né? A quantidade de pontos, o resumo é quantidade de pontos vezes a quantidade de contratos que você está, vezes 50 te dá o seu financeiro. Então, quantidade de pontos, por exemplo, um ponto, que lembrando que um ponto não é um tique, porque um tique, o dólar anda de meio em meio ponto, né? Então, 2 tiques é um ponto. Então, um ponto de variação no dólar, vezes um lote mínimo de 5 contratos, vezes 50, você chega ao valor de R$250 a cada um ponto do dólar, né? Ele anda de meio em meio, então 125 no mínimo. E o mini dólar, a quantidade de pontos, um ponto, vezes um contrato mínimo, vezes 10, te dá R$10. Então, cada um ponto que variar no cheio com um lote mínimo de 50, você ganha ou perde R$250. No mini, R$10. E lembrando que o tique mínimo é meio ponto, então R$5 de variação mínima aqui e 125 aqui.